Boa tarde, gente! Como vocês estão se sentindo nessa tarde de sexta-feira? Hoje eu não vou cantar, hoje eu vou falar com vocês. Boa tarde, Manuzinha! Tudo bem com você? Como você está se sentindo nessa tarde de sexta-feira? Meu maninho! Alô! Meu maninho, como você tá? Obrigado pelo presente e pelo coração, maninho. Não vai ser eu com minha maninha também. Gente, hoje eu tô um zumbi. Jesus. Oh. Ai, ai. Gente, como vocês estão se sentindo nessa tarde maravilhosa? Hoje eu não vou cantar pra vocês, hoje eu vou conversar, bater um papo com vocês. Boa tarde, Josilene Pereira, tudo bem com você? Obrigada, maninho, pelas curtidas. Obrigada. Hoje eu vou conversar com vocês e sobre eu acho que eu já cheguei a falar sobre esse assunto, mas eu acho viável falar de novo, porque eu tô passando, sabe? E acredito que a gente falar sobre o que a gente passa acaba também ajudando as pessoas e também acaba nos ajudando também, porque a gente vai refletindo. E principalmente se vocês comentarem também, se vocês dizerem suas reflexões também, isso vai ajudar muito. Então, o que eu vou falar hoje é sobre um assunto que eu acho que a maioria das pessoas enfrenta. Desculpa a interferência do microfone, gente. É melhor sem microfone ou com microfone? O que vocês acham? Com microfone ou sem microfone? Boa tarde! M? Seu perfil só tá como M e A, aí eu não sei como chamar você. Boa tarde, Viviane! Boa tarde! Obrigada pelas curtidas. Vocês preferem com microfone ou sem microfone? Vocês me escutam sem o microfone? Porque qualquer coisa às vezes ele buga. Minha maninha! Ai, não, chegou. Sim, o sim do meu maninho foi porque prefere com microfone? Do que sem microfone? Não entendi. Minha maninha, tira! Dá pra escutar sem microfone? Esse sim é do que dá pra escutar? Porque qualquer coisa eu faço sem microfone mesmo. Eu vou falando sem microfone, porque ele tá bugando hoje. Então vocês estão me escutando, certo? Sem o microfone. Acho que eu vou falar sem o microfone mesmo. Oi, Ariel! A gatinha aqui embaixo. Minha maninha! Gente, assim, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que a maioria das pessoas sofre com isso. Durante o nosso dia a dia, né? A gente enfrenta várias situações, tanto boas quanto situações difíceis. E nas situações difíceis, a gente precisa aprender a não se deixar consumir e controlar pelas nossas emoções, certo? E isso, durante o nosso dia a dia, é muito complicado. Comer doces é mais fácil. Realmente, maninho, comer doces é mais fácil do que controlar as emoções, né? Ai, Jesus. Mas é muito complexo, né? Lidar com as nossas emoções, com o nosso turbilhão de pensamentos, com os nossos turbilhões de crenças que a gente vai adquirindo, né? Isso Tem vezes que eu só quero conversa também com doce. Só o doce resolve, porque às vezes pela madrugada, e assim, eu tenho... Todo mundo tem seu
seus gatilhos, né? Oh, boa tarde, Pedro Brito! Todo mundo tem os seus gatilhos, né? Creio. E assim, eu tenho muito gatilho, assim, com relação à injustiça, a negócio de... Não gosto de ver nenhum ambiente com briga, eu não gosto de presenciar também ambições, coisas de... assuntos de ambições, coisas, disputas, coisas assim, eu não gosto de traições, não gosto de desrespeito, eu não gosto dessas coisas assim, sabe? Mas assim, toda vez que eu presencio alguma coisa assim, vem no meu coração indignação, raiva, às vezes vem um negócio pra gente tipo, falar, explodir assim. E aí eu me lembro assim da palavra, né, de Deus que Jesus passou por várias coisas, foi traído, foi humilhado, passou por várias coisas. Lidou com vários tipos de problemas e pessoas e ele sempre naquela tranquilidade, sabe? E assim, se não foi fácil pra ele, quem dirá pra nós, né? Resumindo, não gosta de nada a não ser açaí. Resumindo isso, maninho, não gosta de nada, só gosta de açaí. Isso aí mesmo. Obrigada, Pedro, pelo elogio. Mas é isso mesmo, maninho. Eu não gosto de nada disso, só gosto de açaí. E aí, o que acontece? Minha TDAH aqui. Onde é que eu tava? Onde é que eu tô? É tipo isso, tipo, eu não gosto dessas coisas, mas assim, Jesus ensina que a gente não veio pro mundo pra ficar dentro de uma bolha, né? A gente veio... Aqui é tipo uma escola, né? Em que a gente tem que aprender a confiar em Deus e a gente não ser controlado pelas emoções e a gente ser gentil, tanto com a gente quanto com o outro. Por mais que o outro pise em todos os nossos gatilhos. Por exemplo, a gente vai lidar com pessoas ambiciosas, a gente vai lidar com pessoas, muitas vezes... não queria falar esse termo pesado, mas tipo assim... Pessoas que vão mentir, pessoas que vão trair. A gente vai lidar com esse tipo de pessoa e a gente não vai ficar dentro de uma bolha. E a gente não pode tratar isso se indignando, com raiva e criando rancor e não sei o quê, porque a gente só vai ficar pior. E assim, e Deus ensina isso, que a gente tem que lidar com isso com amor e leveza. Pondo limite, tipo assim, não quero isso, entendo que você tem esse problema com essa tal coisa, sei lá, com ambição tal, mas não quero isso. Pra mim, não acho legal isso aí, dessa sua parte, mas, epa, para aqui, né? Tipo, a gente tem que dar um limite, assim, mas a gente não deve julgar, a gente não deve explodir, não deve se indignar, porque quando a gente se indigna e a gente fica irado, a gente automaticamente tá julgando o coleguinha, e assim... Quem somos nós? Tipo, um exemplo aqui, eu não tenho problema com essa parte da ambição, mas eu tenho outros problemas, outras partes. Muitas vezes, nos meus dias de mau humor, eu acabo sendo um pouco ríspida com meus familiares e tal, que é tão ruim feito. Eu tenho várias falhas. Então, quem sou eu pra julgar a falha do outro coleguinha, né? Só que assim, quando a gente não... É difícil quando a gente tem um gatilho e a gente não, tipo assim, não compartilha da mesma... Como é que fala? Porque todos nós temos a nossa janelinha do bem, a nossa janelinha boa e a nossa janelinha ruim. Mas cada um tem a sua dificuldade, né? Às vezes a gente encontra pessoas que têm as mesmas dificuldades, mas a maior parte das vezes, pelo menos eu lido com tipo assim, na minha família, por exemplo, todo mundo é muito diferente e, sim, crenças diferentes, assim, tem família que é mais, assim, mais, como é que fala? São mais, sei lá, bate mais ali as crenças e já aqui é muito diferente da minha família. E aí, o que acontece? A gente não pode deixar que essas diferenças façam com que a gente se amargure, que a gente fique guardando coisa e tal. Verdade, quem tem que travar como a 38. Maninho.
Mas aí, se a gente for no negócio do 38, aí a gente tá cedendo a ira, né? A gente tá deixando a ira nos controlar. Mas às vezes dá vontade, dá vontade. E assim, porque assim, é muito difícil. O problema da dificuldade não é lidar com as diferenças ou com os erros do. O problema é que a maioria das pessoas não faz não faz uma reflexão e não tem empatia, não tem aquele negócio, desculpa aí, errei, pisei no teu carro, né? Peraí, vamos conversar daqui. Não tem isso. As pessoas fazem o que fazem e aí seguram uma razão que ninguém tem razão, nem a pessoa que tá indignada tem razão e nem o outro que bateu tem a razão. E aí fica ali segurando, esse que é o complicado. E também, assim, nossa, isso é extremamente... Vocês sentem essa dificuldade? Porque, assim, eu não quero cair no erro do julgamento, mas, assim, o meu limite é coisa de ambição, coisa de injustiça, Mas, assim, toda vez que eu fico indignada com essas coisas, eu falo, vamos julgar o coleguinha, se Jesus foi traído, se Jesus foi injustiçado, não sei o quê, quem dirá eu? Os discípulos de Jesus também, tudo passaram por dificuldades, quem dirá eu? Mas, assim, na prática... É muito complicado, mas a gente não pode deixar que essas emoções controlem a gente. E a gente não pode cair nesse erro de se indignar, tipo assim, sentiu ali uma raiva, sentir raiva e indignação é extremamente normal, mas a gente não pode se deixar consumir. Sentiu ali, não sei o quê, mas se isola um pouquinho, reflete, tipo... Cada pessoa tem o seu tipo de criação, cada pessoa tem as suas dores, cada pessoa tem as suas, como é que fala... Porque muitas vezes aquela pessoa, pra ter feito tal comportamento que não é muito legal, às vezes ela tá muito machucada interiormente, por mais que ela esteja ali no orgulho, segurando a razão dela, mas lá dentro ela tá mais... Pra ela quebrar alguém, ela tá muito mais quebrada interiormente. Tipo assim, se a gente fizer essa reflexão na hora e a gente não ceder à raiva... Nossa, a gente fica muito mais leve, porque a gente ficar nisso de tentar compreender, de ficar tentando, só focando ali no erro, a gente se amargura e a gente ainda cai no erro do julgamento. E aí, eu tava lendo esses dias uma passagem bíblica. Eu vou ler pra vocês e, cara, bateu muito, porque assim... Tem muita coisa ao meu redor que eu não sou de acordo. Então, assim, com umas pessoas próximas a mim. Mas, assim, eu não posso deixar isso endurecer o meu coração. E eu não posso cair num julgamento e tal, porque isso vai fazer mal a mim, sabe? E ainda faz mal também, de certa forma, pro outro, porque... discussão não leva a nada. Então, eu tava lendo, assim, Lucas, capítulo 7, vou ler um pouco pra vocês. Versículo 37. O julgamento ao próximo. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, aqui tá dizendo praticamente que ninguém é perfeito. Antes de olhar pro defeito do coleguinha, tem que olhar pra gente. E a mesma medida que eu usar pra julgar... Nossa senhora, não é bom julgar, não é bom se indignar, não é bom se irar, porque... todos, inclusive nós aqui, estamos no mesmo plano, né? Na Terra, digamos assim. Então, não existe ninguém melhor e nem pior do que ninguém. Por mais que, na nossa visão, a gente acha, nossa, aquele erro ali é imperdoável, não sei o quê. Mas se nem Deus condenou aquela criatura, quem dirá nós, né? Então, tipo assim, quando a gente... Olá, Isis! Tudo bem com você? Então, tipo, o julgamento não vai levar a nada, ainda vai fazer a gente ser condenado, né? E assim,
E antes de tudo, a gente pra aprender, é engraçado isso que eu tava refletindo. Pra gente aprender a ser gentil e assim, não julgar o outro, antes de tudo, a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Porque assim, toda vez que eu fico indignada com o outro, aí eu fui ver como é que eu lido comigo quando eu erro. E eu sou extremamente bruta comigo mesma. Eu tô aprendendo agora a ser mais leve comigo, sabe? Assim, não tipo assim, eu errei e aceito isso. Não, tá errado, mas eu vou tentar me corrigir com Deus. Deus me ajude aqui, então eu oro. E assim, mas antes de tudo eu me perdoo. Então, essa nossa rigidez para perdoar o outro também quer dizer sobre a gente também. Eu tava refletindo assim, sabe? Não sei se vocês concordam, mas quando eu tenho flexibilidade para perdoar o outro, eu também sou dura comigo mesma. Em alguma parte eu sou dura comigo mesma. Nas minhas falhas eu sou dura comigo mesma. Então eu tava refletindo isso. Então eu pensei assim, poxa, vou começar também a ser gentil comigo para eu poder também ser gentil com o outro. E assim, tô no caminho. Muitas vezes eu caio no barco, caio, fico triste, me indigno. Sim! Às vezes tenho vontade de enganar. Sim! Mas assim, toda vez eu me lembro, epa, se eu não tô sendo gentil com o outro, eu não tô sendo gentil comigo. E aí, gente, tem assim também no versículo 39, né? Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ou seja, como é que eu vou tirar a trave do olho? Como é que eu vou tirar a trave do olho do meu irmão? Como é que eu vou, tipo assim, julgar ele, falar as coisas se eu não tirei nem a trave do meu? Fiquei meditando nessa palavra, porque, e assim, nossa, bem forte. Pra mim bate muito isso. Versículo 41. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco de seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então a gente tem que fazer uma autoanálise antes da gente falar do outro. Nossa senhora, antes da gente falar do outro, a gente precisa respirar fundo. Por mais que a gente tenha, digamos assim, eu tenho um domínio na parte do respeito, na parte da empatia, eu explodo ali, mas aí eu vejo o meu lado, sou flexível e tal. Mas assim, se eu tenho esse domínio, então cabe eu a conversar com o outro. Só que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que são mais difíceis a diálogo, tem pessoas que são mais rígidas. E tudo bem, porque tem áreas que eu também posso ser mais rígida. Mas como a gente é difícil olhar pra gente mesmo, só uma outra pessoa vai poder dizer assim, você é rígida nessa parte. Então eu não posso falar daquela pessoa. E talvez ela seja rígida comigo, mas não seja rígida com uma outra pessoa. Então ou ela vai aprender com outra pessoa ou com outra situação. Então eu preciso só respirar e descansar com Deus e não me indignar e não ficar nesse ciclo de indignação, de murmuração, de raiva, de não sei o que. Esses sentimentos não vai ser legal. E aí tem uma outra palavra também, tem outros versículos, né? Que é Gálatas. Inclusive foi a Bibi, a minha tia aqui. Ops. Tá aqui. Porque eu tirei a minha coisinha rosinha aqui, marcador. Quase que eu subo um treco aqui. Mas já resolvi. Tem um outro versículo, né? Que é Gálatas 6, que fala sobre assim, pra gente não se... Ai, maninha, obrigada pela falar isso com você. Te amo. Eu te amo muito. Amo muito também meu maninho. Eu tava refletindo nesse Gálatas que não devemos, né, comparar com ninguém, que pessoas são diferentes, seres são diferentes, né?
E a gente não deve se indignar, por mais que a gente tenha domínio, uma parte a pessoa não tenha domínio, a outra não tenha domínio, a gente não deve. Nesse versículo é muito forte. Gálatas 6, versículo 16. Vida pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então isso aqui é bem forte também, porque a gente não pode, como eu disse, a gente não pode ficar, se permitir ser controlado pelos desejos da carne, pelas emoções da carne. Por quê? Porque se a gente se deixar, a gente vai alimentando coisas de ranço da gente, de ira, de rancor, de vingança, de não sei o quê. Então a gente não pode, é uma batalha, né, constante. A gente sempre tem que deixar o espírito na frente da nossa carne, né? E não deixar essas indignações, comparações, não deixar essas coisas todas tomarem conta, porque senão, nossa senhora, a gente vira uma pessoa super ranzinza e uma alma doente, né? Fora que a nossa alma fica doente. E aí tem outro versículo também, que é Gálatas 6, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão os reinos dos céus. Ou seja, tudo isso, tudo que alimenta egoísmo, coisa da carne, tudo isso não vai trazer a paz pra gente, e ainda a gente não vai ter a paz para entrar no reino dos céus, né? Então, olha só, quando a gente se indigna, fica brabo, se deixa controlar pelas emoções, pelas coisas da carne, a gente não tem a nossa paz. Olha que coisa. E assim, o que mais a gente devia prezar é a nossa paz, sabe? Mais do que tudo. Sobre bens materiais, sobre tudo. A gente deve prezar a nossa paz, porque é o que vai ficar. Porque outras coisas, as coisas do mundo, vai passar. E o que vai ficar é só o nosso espírito, a paz. Mas às vezes meu despertador ele fica tocando. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que fornecem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns aos outros. Ou seja, nada de ira, nada de inveja, nada dessas coisas. Então, a palavra ensina pra gente não guardar essas coisas, não ter essas coisas, não alimentar essas coisas, não deixar se controlar por essas coisas. Assim, falhas, erros, lógico que a gente vai escorregar na banana, mas a gente não pode se deixar consumir por isso. A gente sempre tem que fazer o trabalho de refletir, cuidado com nossos pensamentos, cuidado com as nossas atitudes e assim, principalmente quando você está num ambiente que você tem dificuldade com as pessoas, porque assim, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que a gente vai saber lidar, porque a pessoa vai estar aberta a diálogo, é mais flexível, são pessoas mais fáceis de lidar, então, mas a gente, nem toda vez a gente vai lidar assim, e a maioria das vezes, as pessoas mais próximas da gente, é as que a gente mais tem dificuldade de lidar, principalmente pessoas da família. Então, a gente tem que se preparar pra gente não deixar que cair
no sentimento de ira, da indignação, da comparação, do julgamento, quando a gente estiver frente a essas dificuldades, a essas pessoas que desperta na gente e isso de raiva, né, essas coisas assim, porque conflitos sempre vão ter e a gente precisa se manter firme no amor de Deus, senão, Jesus amado, é que nem o Maninho Nico falou, a gente pega uma 31. Mano, Brau, e parece que hoje o povo, as pessoas, e assim, eu digo as pessoas, mas eu também sinto isso, que estamos vivendo numa era totalmente caótica, que qualquer coisa nos estressa, qualquer coisa a gente tá pilhado, e a gente precisa ter cuidado pra gente não deixar esses sentimentos, essas emoções ruins tomarem conta. Sentir as coisas, tudo bem. Até o filme Divertidamente ensina, ó. Tem até Divertidamente aqui, ó. A raiva, a ansiedade. É normal ter essas emoções, fazem parte da carne, mas a gente não pode deixar isso consumir a gente, porque senão fica igual aquela parte do filme da O'Reilly que os bonequinhos apertam todos os botões, aí ela dá um pane nela. E aí a gente adoece. E tem aí um monte de coisas. Depressão, ansiedade, burnout. Que na verdade tudo isso todas as coisas que a gente acumulou dentro da gente. Tudo aqueles fermentos, todas aquelas emoções que a gente... Todas aquelas emoções que a gente deixou tomar conta. E tudo que a gente foi engolindo, não foi fazendo filtro e tal. E aí acontece isso, dá um pane na gente. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Vocês discordam? Qual é a visão de vocês? Gente, me desculpe que hoje eu tô Hoje eu tô só Jesus na causa. Hoje eu tô um pouco sem energia. O que vocês acham disso? Qual é a opinião de vocês? Vocês também têm essa dificuldade quando vocês estão frente a alguma coisa que pega no gatilho de vocês? Eu tava assistindo até um vídeo de uma moça também que ela presenciou uma cena de violência de um pai com uma criança. Ela ficou muito indignada porque não é o que ela pratica com os filhos dela, sabe? Ela pratica o amor. Lógico que tem a firmeza, tem corrige o filho quando tem que corrigir, mas segundo ela corrige com amor. Então ela presenciou uma cena fora da prática do amor dela, entende? Do amor de Deus, no caso. Então, quando ela viu isso, rapidamente ela ficou muito triste, ela se indignou e tal. E assim, na hora é extremamente difícil a gente não sair, não julgar, né? Assim, e não ter pensamentos assim. Por isso que a gente tem que filtrar mais, assim, quando a gente vê algo que é fora do amor e, assim, algo que indigne a gente, é muito fácil a gente sair do eixo e a gente ir pra posição de julgador. Mas a gente precisa se lembrar que julgar não é legal, se indignar não é legal, irar-se não é legal. Por mais que tenha sido uma situação extremamente, assim, complicada. Porque Jesus ensina, olha, na passagem da Bíblia, Jesus foi traído e por um dos discípulos, o discípulo beijou ele na bochecha e ele ainda tratou, mesmo ele sabendo da traição e tal, de tudo, ele ainda chamou Judas, tipo, se eu não estou enganada, na passagem chama de amigo, meu amigo, alguma coisa assim. É porque eu tenho memória ruim, e aí eu não sei em qual versículo que tá essa passagem de Judas. Mas ele não julgou, sabe? Ele continuou tratando com amor e tal. E é isso que Jesus ensina, sabe? Então, eu tava refletindo sobre isso, sabe? O quanto que a gente precisa exercitar e não... Exercitar essa parte de não se permitir controlar pelas emoções,
pelas crenças do mundo, porque na crença do nosso mundo bateu aqui, bate de lá, revida de lá, e não sei o que. Nas crenças, nosso mundo é isso, mas isso deixa nosso coração pesado, não é legal, sabe? Eu não sei qual é a visão de vocês, mas eu acredito nisso, que o compreender o lado do outro e tentar manter a calma, tentar não, conseguir manter a calma, mas tentar, né? Porque a gente é falho, tentar manter a calma nesses momentos de quando você tem entra em choque com o outro, manter a calma é crucial. É crucial pra gente ter uma boa para ter a paz espiritual e uma boa convivência também, pra a gente não acabar aumentando aquilo que mais tem no nosso mundo, que é a ira, a confusão, as coisas assim. Então a gente tendo atitudes que floresça a paz espiritual, o amor, é o melhor caminho, sabe? Eu creio. E vocês? Como é que vocês lidam com esses momentos de dificuldade, quando vocês entram em choque com alguém? Ou quando vocês se indignam com alguma coisa? Como é que é a reflexão de vocês? Boa tarde, Gi! Boa tarde, Davi! Sejam bem-vindos! Eu tô falando aqui sobre a dificuldade da gente manter a calma quando a gente está frente a situações que a gente não é de acordo, que bate com nossos princípios, que bate com nossos gatilhos. E isso é extremamente difícil. A gente não pode deixar que as emoções ruins tomem conta e a gente acabe explodindo. Boa tarde, Davi, tudo bem com você? Como é que você está se sentindo nessa tarde maravilhosa de sexta-feira? Conte-me aí. Não, hoje eu não vou cantar. Hoje eu vou hablar. Porque eu não sei o que acontece, não sei se eu tenho algum problema na minha corda vocal, porque eu não consigo cantar todo dia. Se eu canto todo dia, eu fico rouca. E aí eu tô intercalando. Um dia eu canto, outro dia eu converso com vocês. E aí eu tô compartilhando um desafio que eu tô tendo, assim, diário na minha vida. Assim, eu tenho muita dificuldade de não julgar e manter a calma quando eu lido com pessoas mais não, pra mim, mais difíceis, porque tipo assim, eu tenho as minhas crenças, meus princípios, e aí eu tenho os meus gatilhos. Por exemplo, eu não gosto de lidar com pessoas ambiciosas, não gosto de lidar com pessoas que traem, não gosto de lidar com pessoas muito rígidas, muito ranzinzas, que não dá pra conversar, que parece ter um muro assim. Mas assim, quem sou eu pra falar? Porque eu também tenho as minhas falhas. Não nessa parte, mas na parte do ranzinza, por exemplo. Às vezes eu sou talvez ranzinza, só que eu não tô me vendo, né? Talvez a outra pessoa vai perceber, mas assim, quem sou eu? Eu não posso julgar o outro, mas assim, é extremamente difícil isso. Porque quando eu vejo algo que eu não sou de acordo, que eu tento conversar, a pessoa vem aí segurando uma razão, e aí eu tenho às vezes dificuldade de não mirar aí eu acabo mirando, me indignando e às vezes acabo julgando, e a gente não pode cair nessa falha, né? Não, assim, a gente é falho, tá tudo bem. A gente tem que se lidar com as nossas falhas com gentileza. Tipo assim, não gosto, isso daqui não tá certo, né? Julgar não é legal, se indignar não é legal. Pedir sabedoria de Deus e o conforto de Deus pra nos ajudar nessa hora. Porque só Jesus na causa, porque a gente não consegue ter controle de nada. A gente é igual aqueles bonequinhos ali do Divertidamente, sai apertando nos botões. Jesus amado, mas assim, é desafiador, assim. O que você acha, Davi? O que você acha também? Kátia, boa tarde. É desafiador quando vocês lidam com pessoas, assim, que
sejam mais ranzinhas, sejam mais... que tenha os princípios meio ali, que não bate com seus. Como é que vocês lidam com essa situação? Porque eu tô na base da oração, às vezes. Às vezes não, sempre na base da oração, porque nessas horas é muito difícil quando bate assim nos nossos leitos. Não era pra ser difícil, mas eu acho que é aquilo que eu tava até falando ontem. Se torna difícil porque a gente tem um pouco do nosso coração endurecido e a gente cai naquele negócio de porque eu não tenho esse erro, porque eu porque eu não tenho esse erro que, tipo assim, sou mais ou menos. Não é isso. Todo mundo todo mundo tá no mesmo barco. Só que o problema é que lidar com essas diferenças é muito difícil. Ainda mais se o outro não tiver aberto a diálogo. Ou se fica segurando uma razão que não tem. Porque nem eu, no caso, tenho razão e nem o outro tem a razão. E aí fica complicado. Nossa Senhora. E, assim, eu tenho dificuldade, assim, de lidar, assim. E aí acabo às vezes julgando, acabo às vezes explodindo, acabo às vezes ficando mal-humorada e assim, mas eu sei que isso não é uma atitude legal. Então eu vou lá, respiro, reflito, né, Emily, não tá legal. Agora eu converso comigo, né, Emily, isso aqui não tá legal e tal. Aí eu levo tudo pra Jesus e eu falo, Pai, pelo amor de Deus, olha que coisa feia que eu fiz, olha só, julgando coleguinha e tal, quem sou eu pra julgar? Eu começo a conversar comigo, começo a conversar com Deus, e é assim que eu vou me acalmando. No outro dia talvez eu escorregue na banana de novo? Talvez sim, porque eu me considero um neném de fralda nesse mundo, sabe? Porque... E mesmo que eu tenha 80 anos, eu ainda vou ser um neném, porque quem sabe de tudo e quem controla tudo é Deus. Então, perante os olhos dele, eu sou um neném. E eu sempre vou estar em aprendizagem, porque o nosso Pai, que é Deus que sabe de tudo e sabe de todas as coisas. Então, eu tô nisso, sabe? Nossa Senhora. Mas como é que vocês lidam com isso, gente? Porque... eu, nessas horas, eu caio, escorrego, às vezes, na indignação e a indignação, a ansiedade, muitas vezes, e julgamento. Mas eu não gosto disso. Como é que vocês são quando vocês encontram, assim? Queria ouvir de vocês também. Aí, gente, tem uma passagem... que fala assim: faço bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se apenas a si mesmo, né? Cara, essa parte, ela mexe muito comigo, porque ela fala assim, né? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tipo assim, às vezes a gente acha assim, eu sou bom porque eu não faço isso e tal. E não é assim. Engana-se a si mesmo, porque ninguém é bom. Só Deus que é bom. E assim, a gente é falho. E como eu disse, cada um vai ter o seu tipo de falha, o seu calcanhar de Aquiles. Mas não significa que isso vai me fazer melhor ou pior do que o outro. Essa frase, esse versículo mexe muito comigo também. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Nada de comparar com ninguém. Oh, meu Deus. Pois cada um deverá levar a própria carga. Cada um tem que cuidar da sua própria vida, das suas próprias falhas e se entender com Deus e, né, conversando, pedindo sabedoria pra gente se corrigindo ali. E não a gente pegar e ficar apontando pro outro. Esse daqui é bem forte.
o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Ou seja, se a gente ficar se permitindo, alimentando essas emoções ruins da carne, tipo a ira, a indignação, a ambição, não sei o quê, a gente só vai colher frutos ruins, né? Nosso coração vai pesar, não vai ter a paz no Espírito Santo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ainda tem essa, esperar o tempo, porque e a gente filtrando e sempre filtrando coisas boas, cuidando dos nossos pensamentos, orando e vigiando e esperando o tempo de Deus, né? Porque ainda tem essa, não ter ansiedade, não ter nem com a gente mesmo, a gente não tem ansiedade nem com a gente mesmo, para que a mudança ocorra assim, né? E nem a gente também ser apressado com o outro também, porque cada um tem o seu tempo e tem o tempo de Deus também para ensinar a gente e pra gente também absorver tudo aquilo. Né? O alarme. Boa tarde, Jane! Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Gente, hoje em dia, essas são as minhas dificuldades. Tava falando aqui, Jane, que muitas vezes eu tenho dificuldade com não julgar e não me irar quando eu tô frente a pessoas que têm pensamentos muito diferentes do meu, tipo assim, que semeiam, que ficam alimentando coisas de ambição, de fofocas, deixa eu ver mais, injustiça, coisa de traição. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas assim. Porque porque tem pessoas próximas a mim assim. Então, eu tenho dificuldade de lidar com assim, e não julgar, e não mirar. Muitas vezes eu fico irritada, porque assim, o simples fato da gente ficar irritada e indignada com a pessoa, a gente já tá julgando, e a gente não deve julgar, né? E aí eu entro nessa luta sem fim. E você, como é que é quando você lidar com essas diferenças? Como é que você lidar? Jane, conte-me aí. Conte-nos aí. Cadê os meus maninhos lindos? A Mimica e o Nico. Eu queria ouvir um pouco de vocês também. Eu gosto de ouvir vocês falando. Gente, se vocês tiverem também alguma pergunta, vocês podem perguntar. Eu respondo. Eu vou amar responder, quer dizer. Boa tarde, pai e filho. Tudo bem com você? Vocês estão tão calados, gente. Gente, agora que eu falei, assim, das minhas dificuldades, eu também vou contar história pra vocês. Histórias engraçadas. Já que eu falei das minhas dificuldades, agora eu vou falar também de coisas boas. Coisas boas, entre aspas. Que tem... coisas boas. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus que você tá bem. Eu tava falando aqui... pai e filho. Qual o seu nome? Se eu puder perguntar, né? Que eu tava falando aqui que eu tenho extrema dificuldade de lidar com pessoas que têm os princípios diferentes, muito diferentes, sabe? Umas crenças assim que eu me indigno, tipo, eu não gosto de nada que alimente ambição, de coisas assim desrespeitosas, traição. Eu não gosto de nada dessas coisas. Não gosto de, deixa eu ver,
de pessoas muito, assim, autoritárias, muito que ficam segurando a razão. Nossa, isso me dá nos nervos. E aí eu, sem querer, eu acabo caindo no erro de julgar. E aí, tipo assim, meu Deus, aquela pessoa tem algum problema. Jesus amado, que inflexibilidade, não é assim, animal. Eu já vou logo assim, sabe? E muitas vezes eu acabo também fazendo, ficando com raiva, né? E eu não. Aí eu me lembro, não pode ser assim, porque. Não pode ser assim, porque quando eu me indigno, quando eu fico irritada com outro, eu já caio no erro de julgar. E eu não estou nesse lugar de julgar ninguém. Por quê? Porque eu não tenho aquele erro, mas eu tenho outros erros. E aquele meu erro não é menor ou maior, não pode botar erro em balança, né? Então a gente não pode, a gente tem que ter extremo cuidado quando a gente lidar com pessoas que a gente entra. Vou dizer assim, às vezes a gente entra em choque, né? Com certas pessoas e a gente se indigna com muitas atitudes. E não é, a gente não tem que se tirar desse lugar, por mais que às vezes tenham atitudes que dá vontade de chorar, de ficar com raiva, mas assim, a gente não pode cair nesse erro. Assim, não deve, né? A gente cair, não é natural cair porque a gente é falho. Mas isso é extremamente, assim, às vezes desafiador e esgotante lidar, assim, eu acho, assim, sabe, lidar com isso, mas é por isso que a gente tem que se apoiar 100% na palavra de Deus, conversar com Deus, entregar tudo pra Deus. Eu todo dia eu falo assim, meu Pai do céu, olha só que coisa feia que eu fiz, eu julguei aqui, oh meu Deus do céu. Cuida da minha língua, cuida dos meus pensamentos, porque senão não dá certo. E você, pai e filho, como é que é quando você lidar com pessoas assim, que você entra em choque? Você mantém a calma, você também cai no erro de julgar, cai no erro de tirar. Adão é meu filho. Adão, e meu filho é Gleison. Ah, tá, entendi. O seu nome é Adão e o do seu filho é Gleison. Ah, tá, entendi. Prazer em conhecê-los, Adão e Gleison. Agora me conte aí como é que você lidar com essas divergências, com essas coisas da vida, né? Como é que você lidar com as diferenças? Porque, cara, eu às vezes eu me atropelo, saio bolando. Mano Brown! Olá, hi! Boa tarde! Tudo bem com você? Como você está se sentindo nessa tarde linda e maravilhosa? Eu gostaria de ouvir um pouco da opinião de vocês também. Mas, já que vocês não estão dando opinião, eu separei um monte de histórias também. Já que eu falei de um assunto mais sério, né? Agora eu vou falar de um assunto engraçado. Eu vou contar histórias da minha vida, gente. Não sei se vocês gostam de história. Vocês gostam de história? Mas eu preparei histórias pra vocês. Gente, aconteceu quando eu era pequenininha. Por isso que, assim, por isso que diz que é bom a gente controlar, tipo, não deixar se controlar pelas emoções. Mas, assim, quando a gente é criança... Isso é mais complicado ainda, porque a criança não, se a gente se embola nossas emoções, imagina a criança, né? E aí eu tava me lembrando de uma situação engraçada, assim, engraçada hoje, mas na hora não foi. Não, também não é, assim, depende. Assim, quando eu era pequenininha, eu era uma criança muito tranquila, assim, eu não era de bater e tal, em ninguém. Só que quando eu estava em casa com a minha irmã... Coitada da minha irmã. Ai, meu Deus do céu. É porque, assim, eu e minha irmã, a gente tem, assim, a gente é muito diferente, assim, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem algumas coisas parecidas, a gente é muito diferente. Eu era muito, a minha linguagem de amor era, tipo, toque físico, abraçando e dizendo que ama e tal. E a minha irmã, ela é totalmente assim, não! Ela não gosta de negócio de muito abraço, muito chamego, sabe? Só que assim, amiga, eu tô tentando ficar mais sossegado. Ah, você tá tentando ficar mais tranquilo também, né?
Tipo, não deixando as emoções de raiva controlar e explodindo, né? Você tá ficando mais... Isso é uma virtude. A tranquilidade é uma virtude, viu? Continue assim no seu caminho de tranquilidade, na paz espiritual, viu? Aí eu tô contando aqui que quando eu era pequena, assim, eu tenho uma irmã, né? É uma irmã mais velha, 4 anos mais velha do que eu. E aí, quando ela tinha uns 9, eu já tinha o quê? 9, 8, 7, 6, 5. Eu tinha uns 5 anos, né? E a gente ao mesmo tempo que a gente é parecida, a gente é muito diferente em alguns aspectos. Dizinho. E eu era muito palavra de afirmação. Eu era tipo, ai, te amo, não sei o quê. Obrigada, gente, pelas curtidas. Obrigada, minha maninha. Obrigada, pai e filho, pelas curtidas. E aí eu era muito grudezinho. E a minha irmã, ela não é nada de grude. Ela, tipo assim, tipo, sai daqui, Emily. E aí, o que acontece? Quando eu ia abraçar, que ela fazia sai daqui, criança não entende essas coisas, né? Eu pensava que ela não gostava de mim. E aí, somada a isso, a linguagem de amor dela, ela te ama te provocando. A minha irmã é assim. E ela tem uns apelidos assim, nossa senhora. Aí, quando eu era pequena, eu não entendia muito isso. E aí, ela passava o dia todinho cutucando, né? E aí, eu sempre fui uma criança tranquila. Mas, quando cutuca, coisa de xingamento, coisa de não aceitar abraço, eu ficava pilhada. E aí, o que acontece? Um belo dia, minha linda irmã e eu, a gente foi convidado pro casamento da minha tia, né? Quer dizer, toda a família, no caso, né? Gente, tem até a foto. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que fazer uma coisa. Mas criança, né? E assim, hoje eu me arrependo profundamente disso do que eu fiz, né? Mas assim, eu me lembro que a gente, tudo tava bem. Tipo, a gente tava pintando no chão. A mãe deixou a gente pintando. Um segundo que a mãe deixou a gente pintando. Engraçado que criança a gente só escuta as gargalhadas, eles brincando. Ah, daqui a pouco só escuta o choro e boneco voando e briga. Mas é isso, é porque a criança não tem... se a gente se embola nossas emoções, imagina a criança. A criança é um cego no tiroteio com relação à emoção. E aí, obrigada, gente, pelas curtidas. Obrigada, pai e filho, pelas curtidas. Quer dizer, o seu... Ai, meu Deus, eu esqueci. Adão, obrigada, Adão. É que eu tenho memória de Dory. Você já assistiu o Nemo? Quando a Dory, o peixinho, né? Ela tem perda de memória recente. E eu sou desse jeito, então desculpa que eu esqueci o seu nome, mas não leve a mal, eu sou igual a Dory. E aí, gente, a minha mãe deixou eu e minha irmã pintando, né? No chão, na maior paz, gente, na maior paz. E aí, quando deu 2 segundos, minha mãe só escutou os gritos. E tudo começou por quê? Porque assim, eu, quando era pequena, eu sempre assim soube respeitar, assim, eu não gostava de dizer assim, eu tenho mais coisas do que você. Eu não era aquela criança que provocava, entendeu? Tipo assim, eu tenho mais coisas que você. Ou, meu desenho é mais bonito do que o seu. Eu tenho mais... Eu odiava isso. Eu não fazia isso com ninguém e não gostava que fizesse comigo. Só que como eu era criança, eu não sabia falar isso, eu só sentia frustração. E aí o que acontece? A minha irmãzinha linda, que depois quando a gente cresceu, né, eu fui entender... a minha irmã também não era assim. Mas, sabe aquele negócio que, tipo, quando a criança sofre alguma coisa na escola, em casa ela reproduz? Aí o que acontece? Ela tava passando por uma situação na escola, chegou em casa e reproduziu a mesma coisa com a cobaia, comigo, né? Só que não ia prestar, né? Porque a criança tinha 5 anos, a criança... Aí o que acontece? A gente tava pintando desenho, e aí ela disse que o desenho dela tava mais bonito do que o meu e dizendo que a mamãe não ia gostar do meu desenho, alguma coisa assim. Aí é criança, né? Aí a minha irmã ficou gritando isso pelos corredores, segurando o desenho dela. Aí eu tava com a caixa... Vocês são do tempo que os lápis de cores vinham numa caixetinha assim? Obrigada pelas curtidas, Adão! Gente, eu sou do tempo que os lápis de cores viram uma caixinha, assim, uma latinha da Faber-Castell. Não sei se vocês pegaram esse tempo, mas creio que sim. E aí o que acontece? Eu peguei essa latinha da Faber-Castell, aí a minha irmã tagarelando pelos corredores, dizendo que o desenho dela era mais bonito, que o meu era feio, que a mamãe não ia gostar do meu desenho. Peguei essa caixinha da Faber-Castell,
bem no olho da bichinha. Ô, gente, ô dó. Ficou roxo, gente, roxo. Foi a primeira e última coisa que eu fiz também, porque Deus, foi um reflexo, sabe? Eu fiquei com raiva e eu joguei. E eu não era de fazer isso, mas eu fiz nesse dia. Deve estar muito estressada nesse dia, não sei o que aconteceu. E aí a minha irmã, com o olho roxo, e aí vocês vão entender por que eu falei do casamento da minha tia. Faltava poucos dias pro casamento da minha tia. E aí o que acontece? A minha irmã ia ser dama de honra. E eu joguei o negocinho da fabricação no olho da bichinha. Ô, gente, ô dó. Aí a bichinha entrou lá no casamento de olho roxo. Assim, e o pior que, assim, a minha tia tem até tá lá no álbum dela, né? De casamento. A gente não tem essa foto aqui em casa. Na verdade, a minha irmã ela até tinha, mas a gente perdeu, não sei. Eu só sei que tava lá. Ela com um buquê assim, né? E o olho roxo, gente. Oh, meu Deus. Não, mas assim, hoje eu e minha irmã rimos dessa situação, né? Mas assim, gente do céu. Olha o caos. Gente, a mamãe deixou a gente um segundo pintando. No outro segundo a gente já tava lá. Puxa. Oh, Deus. Alguém tem irmão aí? Que relação de irmão é desse nível, né, gente? É entre tapas e beijos. Mas olha aí, ó. É nessa situação que eu aprendi também. Não, se tiver com a cabeça cheia, não tome atitudes que você vai se arrepender. Não tome essas atitudes agressivas, porque não leva a nada. Mas assim, como eu era criança, né? Tudo bem. Gente, tem uma outra história também que eu me lembrei. Dessa eu tenho foto, mas eu também não sei onde é que a foto está. Mas foi a minha primeira apresentação de balé. É porque eu sou bailarina. E aí eu faço balé desde pequenininha. Teve um tempo que eu saí, teve um tempo que eu voltei. Mas eu continuo aí, sendo bailarina. E aí, quando eu era pequenininha, eu tinha uns 5, 6 anos, eu fui me apresentar, né? Obrigada, Dan, pelas curtidas. E aí eu fui me apresentar. Eu ia ser um moranguinho. Eu ia ser um morango, parece. Era a turma do Baby. Chama Baby Class no balé. E aí eu ia ser um moranguinho. E aí tinha uma fantasia com um chapeuzinho assim, com as folhinhas assim do morango. E não sei nem como é que chama aquilo, porque não era uma blusa meio... Era uma fantasia, na verdade, né? Com um shortinho assim, balonezinho. E aí eu fui me apresentar. Só que eu acho que eu já tinha problema de vista nessa época. Mesmo que a minha mãe tenha me levado, a mamãe sempre suspeitava que o médico que olhava o meu olhinho não tava avaliando direito. Porque eu assistia, gente, TV, a TV tá aqui, eu assistia a TV assim, ó, em pé, parada em frente à TV. Era assim que eu assistia, desde pequenininha. Então eu já mostrava sinais que eu tinha um probleminha de visão, né? E aí, só que o médico não colocava óculos em mim, dizia que eu tinha vista perfeita. E aí, sendo que não. Mas aí, eu fui me apresentar. Desse jeito, né? Com esse problema de vista, mas fui me apresentar. Não caí do palco, graças a Deus. Gente, eu tô rindo, mas é porque no palco, quem usa óculos, eu não consigo me apresentar sem óculos e nem sem lente, porque aquelas luzes... Nossa senhora, eu não vejo nem o palco mas assim, quando pequena, acho que meu grau era baixinho, tava tudo bem. E aí eu tava me apresentando, tinha uma parte da coreografia que o moranguinho ficava com raiva, assim, cruzava os braços e ficava assim, fazia desse jeito. Aí, o que acontece? Quando chegou nessa parte, né, eu tava procurando minha mãe no palco. Aí eu vi, parece que a minha tia, a minha avó, eu vi todo mundo e não vi minha mãe, que estava do lado, inclusive, da minha prima. E eu vi minha prima, na hora eu vi minha prima, nem me lembro. Eu só sei que tava ali as duas e eu não vi. Aí, quando chegou, mas eu fiquei assim, não foi porque eu esqueci a coreografia, porque eu disse assim, eu estou brava. E brava fiquei. Aí a professora fazendo sinal, Emily, o pezinho, agora é o pezinho. A professora achando que eu
tinha esquecido da coreografia, ou congelado, eu acho que ela pensou que eu tive algum PT ali, não sei, alguma crise, mas na verdade não. Eu sabia a coreografia, eu só tava com raiva quando tava vendo minha mãe ali no palco. Que negócio é esse? Minha primeira apresentação. E eu pensando, eu me lembro até do meu pensamento, né, gente, quando eu era pequena. Minha primeira apresentação, minha mãezinha não veio, vou ficar com raiva, vou ficar aqui. Gente, eu fiquei assim. Aí até que a minha mãe começou a cenar lá, né? Aí eu vi o bracinho da minha mãe fazendo assim, né? Aí eu descongelei. Gente do céu, como é que eu faço? Gente, criança faz cada uma, né? E aí a mamãe, quando foi buscar, né? Na hora de buscar, né? Falou assim, por que você esqueceu a coreografia, minha filha? Não, eu fiquei assim porque eu quis. Engraçado foi a minha mãe, assim, você esqueceu, minha filha, mas tá tudo bem. Não, eu fiquei assim porque eu quis. Lembrei da coreografia todinha, mas eu não vi a senhora. Gente do céu, eu olho assim, meu Deus do céu, eu não sou gente, não. Tá vendo? Não sou gente desde criança ali. Meu Deus do céu. Vocês também eram assim quando crianças, gente? Vocês aprontaram muitas pérolas assim? Boa tarde, Andréa da Silva, minha maninha! Minha maninha, tu se lembra dessa história? Eu já te contei essa história. Que eu fui um morango enfesado. Eu fiz na verdade, eu não achei que eu paguei mico, né? Hoje eu acho que eu paguei mico, mas assim, a minha mãe não sabia onde enterrar minha cara. Quando eu falei assim, não. Eu me lembrei da coreografia todinha, eu não vi a senhora, eu ia dançar pra quem? Gente, a minha mãe não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque tinha um monte de gente assim, né? Aí, minha filha, mas eu tava lá no palco. Não, mas eu não vi. Se eu não vi, eu não danço. Se eu não vi, eu não danço. Eu já te contei, minha maninha, essa história. Maninha do céu, eu travei, ó, lá. Mas eu travei porque eu quis, ó. Segundo Emily na versão mini, né? Gente do céu, é tanta história, gente. Tem uma história também que eu passei, mas essa foi de susto, tá? Essa foi de susto. É assim, por isso que assim, eu entendo hoje em dia, assim, porque que a minha mãe sempre... Amiga, foi um prazer participar da sua live. Ah, obrigada! O prazer é todo meu. Eu fico muito feliz em conhecê-lo. E fico muito feliz e agradecida de você ter participado e de ter me apoiado. Muito obrigada pelas curtidas, pela sua presença. E também eu fico... e também é um prazer conhecê-lo. Gente, aí, eu vou contar uma história. Que Deus o abençoe. Aí, gente, eu só sei que essa história é meio de susto, né? Porque... E hoje eu compreendo, sabe, a minha mãe, assim, por não me deixar... por ficar preocupada e não me deixar muito ficar na casa, assim, de outras pessoas, assim, quando eu era pequena e adolescente, sabe? Mesmo que, tem trabalho, tem que ir pra... Ela, no momento, deixava a pulso, assim, quando tinha trabalho, sabe? E, assim, a partir dos meus 9 anos, ela segurou o que pôde, sabe? Porque quando chega nessas partes de trabalho, né, que tem que ir pra casa do coleguinha, não tem como. E ela trabalhava 2 horários, então ela não podia me acompanhar. Mas, assim, hoje eu entendo a preocupação dela. Por quê? Porque, assim, teve uma época da minha vida que eu estudei à tarde. E aí, eu sempre estudei de manhã, mas aí eu fui estudar à tarde. E aí, eu conheci tinha uma colega de sala que eu fazia trabalho sempre com ela e com o grupo, né? Com esse grupo, com ela e com o grupo. Só que parece que esse trabalho era em dupla, aí eu fiz com ela. E era um trabalho que eu nem me lembro agora o que tinha que fazer, mas... eu não sei se era maquete, eu acho que não era maquete não, mas a gente construiu alguma coisa, que a gente tava atrás de cola, de cartolina, de não sei o quê. E aí o que acontece?
Parece que a gente combinou o que eu tinha que levar e o que ela ia levar. Parece que eu tava responsável pelas cartolinas e a cola. E ela pelo lápis de cor, alguma coisa do tipo. Só que quando eu cheguei lá, eu cheguei com todos os materiais. E aí tava faltando o giz de cera, lápis de cor, alguma coisa assim. E aí que se não me engano, era a parte dela, não me lembro. E aí ela falou assim: Emily, tem uma vendinha aqui tem uma papelaria aqui perto de casa. E aí a gente pode ir lá. Aí, eu na minha inocência, né? Porque a minha mãe sempre me criou assim. Se for sair com adulto. Eu nunca, tipo assim... Eu tinha uns 9 anos na época. 11, não. Eu tinha 11. Então, eu sempre tive isso. Sair só com adulto. Minha mãe me criou assim, sabe? Quando eu era pequena. E aí eu falei assim, a gente vai com seus pais? Aí ela, não, minha mãe tá trabalhando, minha mãe tá ali. Porque a mãe dela tava na casa, mas tava coordenando obra, não sei o quê. O pai dela também tava na correria do trabalho também. E aí eu falei, então a gente não pode sair, a gente é menor de idade, você tá doido? Eu falei assim. Aí ela falou assim, não, a gente vai. Eu falei, não, a gente não vai. Aí ela, tá, então fica aí que eu vou. Aí eu falei assim, aí a mãe dela escutou, né? Falou, minha filha, deixa eu terminar aqui que aí eu levo vocês. Vocês não podem sair assim, não. Aí eu falei até assim, não, tia, eu não tô pensando em sair, não. Eu não tô pensando, não, mas assim. Aí ela falou até assim, olha aí, escuta o exemplo dela, a mãe dela falando aí. Mas além da minha mãe ter me criado assim, né, de eu obedecer, né, o que a minha mãe falava, eu também tinha medo de sair sozinha, porque hoje em dia, vocês já tiram, por hoje em dia, eu me perdi na esquina de casa. Aí quando pequena, só que a minha colega já era mais da pá virada, sabe? Ela era aquela que pegava a bicicleta e ia eu sabia assim, cada canto do bairro dela ela sabia. Porque ela era de ficar rodando, assim, sabe? E desobedecendo a mãe. Aí ela falou assim, espera que eu vou levar vocês. E aí, o que acontece? Teve uma hora que a mãe dela saiu, não sei se para resolver alguma coisa, não sei, eu só sei que a mãe dela saiu, aí a casa toda tava em obra, tinha um monte de gente desconhecida na casa. Aí a minha colega virou pra mim e disse, eu vou sozinha, você vai ficar aí. Aí eu disse, meu Deus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho como? Porque a mãe dela saiu. Aí tem aqui um monte de gente desconhecida. Eu vou ou eu fico aqui com um monte de gente desconhecida? Não, eu vou com ela. Aí eu fui, porque eu não tinha o que fazer. Aí eu fui. Aí ela pegou a bicicleta dela. E eu, gente, detalhe, eu sempre fui uma menina muito, assim... Eu não me considero muito grande, mas eu me considero estatura mediana. Só que assim, na minha cidade, as pessoas têm mais... É mais fácil encontrar pessoas assim de 1,50m, 1,60m, entendeu? 1,70m. E assim, como a gente tinha 11 anos, eu era... Não, eu não era uma das maiores, porque tinha uma menina de 1,70m. Só que depois dela, eu era uma das meninas mais altas. E aí a minha colega já era o oposto de mim. Tipo, se eu tinha o meu 1,50m com 11 anos, 1,54m, ela era assim, ó. Ela era metade de mim. Aí ela, sobe aí na bicicleta. Eu falei, bênção, tu não vai me aguentar. Eu sou magrinha, mas eu sou pesada e eu sou alta. Aí ela, não, vai, confia. Aí eu, meu Deus do céu, me ajude aqui, Deus. Aí eu fui subir na bicicleta. Confiei. Na hora que eu subi, ela só conseguiu fazer assim na bicicleta. Tum! Aí a bicicleta, pá! E a gente, pá, no chão. Aí a gente se levantou. Aí eu falei que tu não ia me aguentar. Derrubou a gente. Aí, beleza. Primeira tentativa, não deu. Aí eu falei assim, tá vendo? Acho que é pra gente ficar. A gente tem que esperar a tua mãe chegar pra gente pegar, pra gente comprar esses giz de cera. Aí ela falou, não. Tu sabe... Aí ela me jogou essa pergunta. Tu consegue levar a gente? Aí eu nunca...
Eu nunca andei de bicicleta com alguém na garupa. Eu sempre andei sozinha e outra. Eu não sei aonde é que é essa venda. Não, é só você dobrar aqui. Ela falou assim, né? Aí eu falei, bom, eu vou tentar aqui. Aí eu tentei, pra depois não dizer que eu não tentei. Mano, eu tenho problema de... Eu sou meio barbeira, né? Aí eu fiquei assim... Gente, na hora que eu tava assim, meio barbeira, aí eu tem uma hora que eu fiquei muito assim, meio pro meio da rua. Nossa senhora, aconteceu isso com você? Ai, Jesus, mas isso foi agora? Meu Deus, mas você... Oh, coitada. Mas você tem que tratar o ferimento. Você... Foi agora, mulher? Oh, meu Deus. Mas o seu cachorro, ele fez brincando ou ele fez isso... Ele tomou vacina. Ah, ele tomou vacina. Aí, mas, nossa senhora, mas ele te mordeu porque você foi segurar ele pra vacina, foi isso? Ô, mulher, daí ele ficou bravo. Ah, ele ficou bravo. Ah, entendi. Nossa, mas qualquer coisa você tem que ir no médico ver o seu ferimento, viu? Que raça que ele é? De nada. Cuida do seu ferimento. Pitbull. Eita! Mas ele é manso, né? Ele só ficou bravo por causa da vacina, né? Ele é bebê? Ele é grande? Vai melhorar, viu? Boa noite. Vai melhorar em nome de Jesus. Ele é bebê? Ah, ele é grande. Nossa, ele é grande. Ai. Mulher, vai no hospital. Vá olhar o seu ferimento no hospital. Pra fazer um curativo e aí você ficar 100%. Você lavou o corte? Tem que lavar, tá? Lavar com... Tenta também lavar com água oxigenada, ajuda muito. Tchau, beijo, boa noite. Se cuida. E você vai ficar bem, em nome de Jesus. Gente, aí... Eu tava, né, pedalando e aí teve uma hora que a minha bicicleta... Que eu tava dirigindo a bicicleta, né? Teve uma hora que eu fiquei meio no meio da rua. Não vi que vinha um caminhão, só escutei, gente, o caminhão passando de raspão assim, vum! E a buzina assim, era brincadeira, mas isso aconteceu quando eu tinha 7 anos. Ah, tá! Mulher do céu! Manu! Eu achei que era verdade. Eu já fiquei preocupada contigo, mulher. Nossa, mas aconteceu quando você tinha 7 anos, né? Jesus! A minha mãe também aconteceu assim uma história quando ela tinha... Acho que essa idade assim também. Ela foi brincar... Foi a primeira vez que ela foi brincar com a vizinha dela. Tava ela e a irmã dela. E a mamãe disse que foi, não sei, pular o muro. Não sei o que aconteceu, não sei. Aí parece que o cachorro foi e mordeu também ela. Desse jeito. Oh, meu Deus do céu. E aí, mamãe, depois desse dia, ela nunca me disse que nunca mais foi pra casa de ninguém, assim. Aí hoje ela não gosta, assim, de sair. Ela dizendo assim, porque ela disse que a paz é dentro de casa. Depois que ela pegou esse trauma do cachorro, assim, gente. Mas graças a Deus que você tá bem, que isso foi com 7 anos. Eu tomei um susto aqui, mulher. Você tem mais história? Pode contar. Eu gosto de ouvir vocês. Eu gostei da sua história. Quer dizer, não, eu gostei de ouvir você falar a sua história, né? Porque a sua história o contexto da história foi triste. Aí, eu tava contando, né, do dia que eu fui fazer trabalho, né, na casa da minha colega. E aí eu fui, sentei na bicicleta e aí ela foi atrás. Ela falou assim... vamos trocar, porque ela tentou me levar, eu era bem mais alto do que ela, bem mais pesada, a bicicleta caiu, ela disse, tenta você. Aí
Eu que tenho o meu GPS natural, não sei nem onde é que eu tô, ela deu a bicicleta pra mim levar a gente. Aí quando eu subi nessa bicicleta, gente, Jesus, só o caminhão assim, porque eu tava barbeira, né? Tava meio pro meio da rua, o caminhão passou, quase que atropelou a gente. Gente, o meu coração nesse dia, o meu corpo ficou aqui embaixo e minha alma saiu. Porque o susto que eu levei, eu fiquei mais branco do que o papel. Jesus amado, esse dia foi tenso. E a gente não desistiu, a gente foi, só que a gente trocou, né, de novo. Ela, não, vou tentar levar a gente. E aí ela, com a determinação dela, ela conseguiu levar a gente na venda. Gente, mas olha o perigo. O perigo. Aí depois dessa eu sempre ficava com medo, sabe? De fazer trabalho na casa dos colegas, porque muitos têm. Nem todo mundo tinha a criação que a minha mãe me dava. Assim, essa criação. Nem todo mundo escutava os pais, né? Porque os pais falavam, fique dentro de casa. Aí o que acontece? Os curumim tudo iam pra rua. E aí eu que estava lá, né? Ia com eles. Oh, Deus! Aí eu ficava com medo de fazer muitas vezes trabalho na casa dos colegas, assim. Que Jesus amado. É complicado essa parte. Gente, eu preparei um monte de história pra vocês. Vocês gostam de ouvir histórias? Eu quero ouvir histórias de vocês também. Ah, gente, isso aqui é legal. Quando eu era pequena, eu brincava muito com a minha irmã. Porque teve um tempo que a gente brincava só de Barbie, né? Aí depois a minha irmã cresceu, ela não gostou mais de Barbie. Aí eu fiquei nas Barbie. Aí, inclusive, brinquei de Barbie até os 15 anos. Mas assim, eu tive que acompanhar a minha irmã, né? Que a minha irmã teve com 12 ou 10 anos, ela parou de brincar. E aí, as brincadeiras com ela, as brincadeiras com a minha irmã muito engraçadas. Porque ela é bruta. Aí o que acontece? Assim, são brincadeiras divertidas? São. Mas sempre alguém saía machucado, ou eu ou ela. Era aquelas brincadeiras, tipo, por exemplo, fui brincar de piscina com ela. Aí ela não tem o que fazer, Emily passa por baixo da boia. E assim, ela tinha uns 15, eu tinha o quê? 15, 14, 13, 12, 11. Aí eu passo por baixo da boia. E aí o que acontece? Eu não sei nadar. E assim, ela grande, eu grande também, na hora que eu vou passar por debaixo da boia, eu fiquei entalada nela. A boia tá aqui, eu não consegui, enganchou, minha costa enganchou na perna dela, não sei o que aconteceu, eu só sei que eu não consegui sair. Aí eu tentando bater na boia, bater nela pra ela sair de cima de mim, e ela não conseguia sair. Aí na hora que eu saí assim. Aí eu falei, Camila, você quase me afogou. Aí ela, quando fica nervosa, né? Ela vai assim, ó. Gente, eu não aguentei. Gente, não. Aí as outras brincadeiras era de manja pega, de correr, que ela gostava muito de correr. Ela era muito assim, energética, né? E aí, ou se não, de pegar o spray aerosol e fazer, eu vou tacar em você. E aí ela não viu que o abençoado do spray aerosol tava, como é que fala? Tem aquela trava de segurança. Não tava com a trava de segurança. Ela foi, tacou no meu olho sem querer. Lá vai eu lavar o meu olho dentro do supermercado. Porque nesse dia a gente tava, gente, fazendo compras. Tava eu, minha mãe e minha irmã. E aí, na hora do carro, ela foi inventar de fazer... A outra brincadeira saudável que a gente tinha era da chinela. Tipo, ela pega a chinela, ela joga a chinela com o pé mesmo. A chinela dá uma volta e assim, a chinela... Não adianta você correr, a chinela vai tacar nas suas costas, na tua cara. A minha irmã, ela nasceu com aquele poder de mãe. Maninho! Eu tô contando aqui uma história de... entrou um cisco no meu olho. Acho que saiu. Eu tô contando aqui uma história das brincadeiras saudáveis que eu tinha com a minha irmã. Que a minha irmã tinha comigo, né? Porque eu era a cobaia dela, que eu sou a mais nova, né? Aí, ela tinha uma brincadeira de pegar a Havaiana do pé mesmo, assim. Ela não jogava com a mão, não. Ela jogava com o pé. E assim, ela tem o poder da chinela da mãe. Não adianta você correr, não adianta você se esconder, que a chinela vai te encontrar. E assim, a chinela dela dá curva. Mano Brown, a chinela da minha irmã dá curva. Eu não sei como é que ela conseguiu essa proeza, mas dá curva.
Teve um dia que, tipo assim, tinha uma estante no meio da sala da minha avó. E aí eu fui correr dela, e aí eu fui pra trás dessa estante. E aí eu falei assim, lero, não deu nem pra eu fazer, nem pra eu terminar a frase. Lero, ninguém me pega, pá. Só foi uma assim das minhas costas. Tá, aí eu, ai. Aí, gente, quando eu fui olhar, gente, a havaiana dela, ela jogou reto, eu vi ela jogando reto. Não tinha como aquela havaiana, porque tem a estante. A havaiana dobrou e foi pra minha costa. Aí eu falei assim, nunca mais eu corro da sua havaiana. Aí o que acontece? Quando tinha alguma coisa assim de havaiana, eu nem corro mais. Não corro porque a havaiana dela vai me pegar. E aí, gente, minha irmã tinha essas brincadeiras saudáveis, sabe? Às vezes de jogar a chinela lá pra cima. Vamos ver qual chinela voa mais alto. Aí ela jogava assim lá pra cima e a gente esperava assim voltar. Só que às vezes voltava na nossa cara. Aí a gente voltava pra dentro de casa com a marca da havaiana. Assim, ó. Aí a minha mãe, Remy, o que é isso? Eu fui brincar com a Camila. Aí ela jogou a havaiana pra cima e aí foi pra minha cara. Aí eu no outro dia indo pra escola com a marca. Gente, a marca da havaiana na minha cara. E aí as brincadeiras da minha mãe eram assim, né? Sempre saudáveis, lindas e maravilhosas. Mas assim, que a gente arrancava muito sorriso da gente. Choro também, mas sorriso. E aí teve uma época que a gente tava mais sussa, sabe? Mais calma. Que foi a época do Donkey Kong. Quem aí é da época de Donkey Kong? Quem jogou? Maninha, você conhece esse jogo, Donkey Kong? Flaninho, você tá aí? Vocês conhecem o Donkey Kong, gente? Gente, eu joguei muito isso com a minha irmã. Muito show, cara. Porque... Tu conhece, Maninho? Maninho, a gente viciou no Donkey Kong. Né? Tu lembra, Maninha? Gente, a minha irmã... É porque a minha irmã morava com a minha avó e eu, na época, morava com meu pai e com minha mãe, né? E eles eram juntos nessa época. E aí tinha a época das férias que a minha irmã passava às vezes lá em casa. Que eu chamava ela, vem ficar comigo. Aí ela, tá bom. É bom. Aí o que acontece? A gente ficava dia e noite jogando esse Donkey Kong. Tinha umas fases assim na terra e tinha umas fases na água. E assim, eu tenho um problema assim. A minha maninha, se lembra que eu jogava? Tinha umas fases que, assim, as fases da água é a mais difícil e a fase da terra é a mais fácil. Aí o que acontece? A Emily se enrolava no fácil e no difícil eu passava em todas as... E assim sou eu na vida. Me põe uma coisa, me dê uma situação fácil pra me resolver e eu vou me embolar rapidinho nessa situação. Agora me dê uma situação difícil pra resolver e eu vou resolver ela assim, ó. É incrível isso. Eu não funciono no fácil. Aí o que acontece? Bem assim no jogo do Donkey Kong. Eu toda vez gritava, Camila! Aí ela, é a fase das abelhinhas na terra? É! Que tem que pular e matar? É! Emily, como é que tu consegue se travar nessa fase fácil? E na fase da água, dos tubarões, que é, tipo assim, tinha um monte de tubarão e você não pode encostar neles, não pode deixar eles encostarem em você. E eles ficam se mexendo assim, e eu passava em tudo. Só que na fase das abelhinhas, que só é fazer assim, pular... Minha gata tá miando, gente. Era só pular, eu me enrolava. E aí a gente ficava brincando dia e noite desse Donkey Kong. E era a fase que a minha mãe tava fazendo muito estrogonofe. Gente, eu me lembro de tudo isso. Aí o que acontece? A gente brincava no Donkey Kong. Aí tinha vezes que era só Donkey Kong. Aí tinha outras vezes que a gente brincava com um jogo que eu esqueci o nome agora. A Magic Drop. Esse é simples, que tinha uma musiquinha. Gente, eu me lembro dessa música. Engraçado que às vezes eu tô dormindo e às vezes vem essas lembranças. Que doido, cara. Aí eu só volto a chorar quando eu escuto essa musiquinha. Porque eu me lembro da gente lá jogando e aí, depois a gente já ia comer estrogonofe da mãe. E aí depois, o que acontecia? Isso eram nossas férias, tá? Donkey Kong, Magic Drop, aí estrogonofe de mãe, bolo de mãe. E aí depois, gente, a minha gata quer sair, peraí. Deixa eu ajudar ela aqui, peraí, permisso. Que
Que foi, bichinho? Olha, pessoal. Ai, pessoal. Vou ajudar a minha gata aqui, peraí. Licença. Gente, pronto, resolvi da gata. Aí, gente, tava nesse clima de férias, né? Brincando de Donkey Kong, estrogonofe de mãe e Magic Drop. Eu e minha irmã, né? E piscina. A piscina de plástico. Gente, a gente era viciada também de tomar banho de piscina de plástico. Jesus amado. E nessa época, a mamãe enchia uma baleia. Como é que chama? Boia de baleia. E eu tinha medo, porque eu fiquei traumatizada com o filme da Orca, a Baleia Assassina. Quem assistiu esse filme aí, gente? Eu achava que o negócio ia se transformar, a baleia ia se transformar em orca de verdade e ia me engolir. E aí, gente, depois da gente fazer isso tudo, aí a gente sentava pra assistir novela. Quem lembra da novela? Quem lembra da novela La Lola? Gente, era uma novela antiga e ela era mexicana, sabe? Eu acho que era mexicana, se não estou enganada. Falava de um rapaz que, eu não sei, contava que alguém tinha feito alguma feitiçaria pra ele e aí ele de homem virou mulher. E aí o nome dele, que era Lalo, aí teve que botar La Lola. Você tem quantos anos? Tenho 28, Manu. E você, quantos anos tem? Eu tô velha, Manu. E aí, gente, Não, eu não entendi seu ponto de interrogação. Eu tenho 28 anos. Você tem quantos anos? Eu tô velha. Você tem 11! Você tá na fase de adolescência. Na verdade é pré-adolescência, né? Porque a adolescência é 12, né? Estou meio perdida, assim, porque na minha época 11 era pré-adolescente. Aí depois com 12 era adolescente. Aí, gente, a gente ficava assistindo essa novela, né? E aí era desse cara que se transformou em mulher, e aí, porque fizeram uma feitiçaria pra ele, aí ele dormiu, ele acordou no corpo de mulher. E aí ele era lá, no nome dele ficou La Lola. E aí tinha até uma música que era uma novela mexicana mesmo, que era Esse embargo alguém me cambió. Se secamente como sucedió, mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me acercaba. Y con el tiempo me empezó a gustar. Debo decir que no me fui tan mal, como de repente todo desordenado. Desde que ya has llegado, mi vida cambió. Ya no soy la misma que tú conociste, entonces ahora estoy mucho mejor, porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí. Si al final de cuentas él era mi recompensa, que suerte que nunca me fui, que suerte que nunca me fui, que suerte que nunca me fui. Vocês lembram, gente, dessa novela? Eu me lembro até da música. Eu cantei muito essa música. Eu cantei também muito, sabe, na casa de quem? Na casa da minha maninha, da Mimica. Tu lembra, minha maninha? Eu vivia cantando essa música, era essa e a Titanic, gente. E aí, toda vez eu e minha irmã parávamos pra assistir essa novela. Era uma coisa de louco, assim. A gente ficou viciada nessa novela. Novela mexicana. Vocês acreditam? Gente, agora eu vou ter que encerrar a live, porque agora eu vou para o meu treino. Então eu espero que vocês fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham uma tarde, uma noite maravilhosa. Noite, né? Porque já é noite. Uma noite maravilhosa. Que vocês tenham um ótimo descanso, ótimo sono, ótimos sonhos. E que Deus os abençoe sempre, hoje e sempre. Um beijão. Tu se lembra, minha maninha? Tu lembra? Eu cantava muito nessa música.
era todo dia, né? Eu pensava que tu não ia se lembrar. Tem até o vídeo, né? No dia que a gente montou no dia que a gente montou a barraca, que a cadeira caiu na minha cabeça e que a Elza me deu uma meia de chulé dela pra eu colocar na minha cabeça. E aí a gente montava a barraquinha e a gente ficava cantando lá dentro, né? Aí eu cantava essa daí, cantava a Titanic e a gente cantava também aí nós todas cantávamos a música da Katy Perry, daquela ET, eu acho. Ai, época boa! E a Lara ficava assistindo a gente na videochamada, né? Cara, a gente passou por muita coisa legal. Ai, gente. Gente, eu e minhas maninhas temos muitas histórias, caras, desses tempos bom, tempo bom. Eu queria reviver tudinho. Da cadeira caindo na minha cabeça. Ai, é muito show, cara. Ai, Jesus. Mana, tu ainda tem esses vídeos, pelo amor de Deus? Não tenha não, pelo amor de Deus. Porque já tem os nossos vídeos de cara verde, Samara do Poço. Gente, foi muito bom passar esse tempo com vocês, mas eu preciso ir. Um beijo, fiquem com Deus. E tchau, 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 minha maninha. Obrigada, gente, por terem me assistido, pelo apoio, pelas curtidas, pelos presentinhos. Obrigada, meus maninhos. Obrigada, primeiramente, a Deus e a minha família linda. Esses meus maninhos lindos. Eu amo vocês muito, viu? Muito obrigada por terem me assistido, por terem interagido. Eu amo vocês. Muito obrigada, gente. Um beijão, fique com Deus e tchau, tchau.